Com certeza você já assistiu o filme Deixados para Trás, onde é mostrada a igreja ou os salvos sendo arrebatados antes da grande tribulação. E essa posição teológica é aceita na maioria das igrejas, e muitos pregam e ensinam o arrebatamento desta maneira. Mas será que acontecerá desta forma? Todos desaparecerão repentinamente? O que a Bíblia diz a respeito disso? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar 5 motivos bíblicos que nos levam a crer que a igreja passará pela grande tribulação e não será arrebatada antes, como muitos pensam. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Alciel e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos pela qual eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Mas antes disso eu peço para você se inscrever nesse canal, deixa o seu like, deixa um comentário aí se você discorda desse assunto ou não. Mas eu peço para você assistir até o final e no final deixa um comentário, tudo bem? O primeiro motivo que me leva a crer pela qual a igreja passará pela grande tribulação é porque Jesus disse que voltaria depois da grande tribulação ou da aflição daqueles últimos dias. Em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, Jesus diz assim: "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Então Jesus ele fala que ele viria no final, depois da aflição daqueles dias. Que aflição é? Se você for voltar alguns versículos, você vai ver que Jesus está falando sobre a grande tribulação. Ele está falando da perseguição. Algumas pessoas que não creem desse jeito, eles vão dizer que essa aflição que Jesus está falando é a destruição de Jerusalém, do templo, do ano 70. Só que quando eles falam isso, uma das coisas que não se encaixa é o seguinte: Jesus disse que quando isso fosse acontecer, o sol e a lua se escureceriam, que as estrelas do céu cairiam, que as potências do céu seriam abaladas. E se isso porventura aconteceu, nós já passamos do período da grande tribulação e eu nem sei em que período nós estamos. O segundo motivo que me leva a crer que a igreja passará pela grande tribulação é porque no livro de Apocalipse diz que a igreja será perseguida. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, eu vou ler para vocês, está escrito assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda língua e nação e tribo. Quem é esse que foi dado poder? Se você for ler no capítulo 13, versículo 7, aqui é o anticristo. Ele se revela e foi dado a ele o poder de perseguir os santos. Quem são esses santos? É a igreja. A igreja vai estar na terra e ele vai perseguir esses santos. Em uma outra passagem você vai ver aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que está escrito: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses são todos aqueles que foram mortos, ou aqueles santos que foram mortos, ou que serão mortos, está no futuro, na grande tribulação. A igreja estará na grande tribulação e ela será perseguida e vão morrer. Vai ter gente que vai morrer na grande tribulação. Terceiro motivo pelo qual eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Olha só, Mateus 24, versículo 22 está escrito: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são esses escolhidos a qual o tempo vai ser abreviado por causa deles? É a igreja. Nós somos os escolhidos. A igreja, os salvos, são os escolhidos. Então eles estarão na grande tribulação e por causa deles, da igreja, Jesus disse que esse tempo vai ser abreviado por causa disso. Então são os salvos, a igreja na grande tribulação. Por causa dela, o tempo vai ser abreviado. Quarto motivo pela qual eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. O livro de Apocalipse mostra salvos que serão mortos na grande tribulação. Mais uma vez, o livro de Apocalipse nos mostra pessoas, a igreja, os salvos sendo mortos na grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11 está escrito assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então esse texto me faz entender que existem pessoas que naqueles dias vão ser mortas, ou seja, existem pessoas
vamos dizer assim, que estão predestinados para naquele momento da grande tribulação ser mortas, ou seja, salvos. A igreja, os nossos irmãos vão ser mortos na grande tribulação. Se a igreja não está aqui, quem é esse pessoal aqui? Entendeu? Se a igreja não está mais na terra, ela foi arrebatada, como muitas pessoas acreditam, quem são esse pessoal aqui que está sendo citado aqui? Quem é os salvos? Quem são os santos que está sendo citado aqui que vai ser morto? O quinto motivo pelo qual eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação é que a Bíblia ensina que o arrebatamento da igreja se dará depois de dois fatores. Primeiro, a apostasia. Segundo, o anticristo vai se revelar. Nesse pensamento que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eles ensinam que quando o anticristo estiver prestes a se revelar, ou ele se revelar, a igreja some da terra. Só que, como eu já demonstrei para você, a igreja estará dentro da grande tribulação. Ela será morta ali, será perseguida. A apostasia se revelará e o anticristo se mostrará. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4, está escrito: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, Paulo ele dá dois sinais que nos mostrarão que Jesus Cristo está próximo de vir. Primeiro, apostasia, um desvio em massa, muitas pessoas abandonando o evangelho, saindo das igrejas, abandonando Cristo, professando outra fé, divergente daquilo que nós acreditamos da Escritura. Então, uma apostasia em massa. Segundo, o anticristo ele vai se revelar ao mundo e ele vai se opor a tudo aquilo que se chama Deus. Eu pergunto, se a igreja não está na terra, contra quem ele vai se opor? Porque o sistema vai estar do lado dele, o mundo vai estar do lado dele. Ele vai se opor contra quem? Se a igreja não está aqui. Se a igreja foi arrebatada, se a igreja foi tirada, se a igreja sumiu daqui, ele vai se opor contra quem? Não tem igreja para ele se opor, não tem um povo para ele matar. Você está entendendo? Então olha aqui que vai dizer: ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui muitas pessoas vão dizer, e eu acredito que é uma interpretação correta, que ele vai se assentar no terceiro templo já lá em Israel. Mas eu não vou entrar aqui nesse contexto. Mas aqui está dizendo que ele vai se opor. Contra quem ele vai se opor se o mundo está do lado dele? Se as políticas do mundo inteiro, os reinos vão estar do lado dele. Só a igreja que não vai aceitar isso. Então, por ela não aceitar, ela vai ser perseguida, ela vai ser morta. Por esses 5 motivos, eu entendo e mostro para você, como eu fiz aqui na escritura, que a igreja passa pela grande tribulação. Pessoas vão morrer na grande tribulação, pessoas vão ser perseguidas na grande tribulação. Eu sei que tem muitas pessoas que vão divergir desse assunto, vão mostrar textos interpretando de uma maneira que possa parecer que está certa, mas eu acredito que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. A pessoa que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, ela vai estar muito mais preparada do que aqueles que não acreditam. Porque aquele que acredita que a igreja passa, ele já vai estar se preparando para uma perseguição, ele já vai estar se preparando por um momento difícil. E aquele que não acredita não, ele acredita que quando o momento difícil chegar, ele some, desaparece. Então aí é um perigo. Vai que você que está acreditando aí que vai desaparecer antes, né, do anticristo se revelar ou a grande tribulação chegar, vai que não é desse jeito. E aí quando tu se deparar no meio da grande tribulação, não vai estar preparado. Mas independente do que você acredita ou não, o que é mais importante é que a nossa fé esteja em Cristo, nós estejamos crendo nele, que ele vai voltar, independente se vem antes, se vem no meio, se vem depois, mas que nós venhamos estar firmes nessa confiança, que é a nossa esperança da volta de Jesus. Amém? Espero que você tenha um dia abençoado. Deixa um comentário aí, curte, se inscreva aí nesse canal. Te peço minha ajuda. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.